Saudações, alunos da Positivo Soluções Didáticas. Eu sou o professor Rodrigo de Arte e estou aqui para corrigir o seu simulado aí do Enem, né, de arte. Mas antes da correção propriamente dita da prova, permita-me falar sobre dois assuntos sem os quais você não pode ir para o Enem, né? Duas coisas que apareceram na sua prova e apareceram, inclusive, mais de uma vez, né? Vem comigo aqui e presta atenção no que eu quero que você repare aqui, então, né, dessa prova. Na primeira e na segunda questão, aí, né, do seu simulado, você teve o assunto da arte egípcia em evidência, né? A arte egípcia, basicamente, ela pode ser dividida na pintura e na escultura, que é aquilo que estava na primeira questão, e a arquitetura, que é aquilo que estava na segunda questão, né? Tanto um quanto o outro são importantes, e eu quero fazer um resuminho aqui, né, em relação a isso com você. Toda vez que a gente falar em arte egípcia, bom, primeiro a gente tem que fazer um exercício aqui. Imagina o seguinte, né? Quando a gente fala em Egito, qual é a primeira coisa que você lembra? Claro que são as pirâmides, né? E o que eram as pirâmides, senão uma espécie de túmulo funerário? Então, aí é que está o grande lance. Se você lembrar da principal marca, então, que existe aí, né, do Egito, que são as pirâmides, você já vai lembrar, então, né, da principal função que você precisa lembrar da arte egípcia, que era uma arte com função. Ou seja, tudo aquilo que os egípcios faziam em forma de arte, traziam para a gente uma função secundária. É o caso secundário ou muitas vezes até primária, né? Pensa no caso das pirâmides, era um túmulo, era onde se enterravam os mortos, então, né, principalmente os mais suntuosos, os mais ricos, né? Se a gente pensar na joalheria, por exemplo, né, dos egípcios, nós estamos falando de um embelezamento, então, aí das mulheres e até dos homens também, né? A própria pintura tinha a função de contar para a história, então, né, aquilo que os egípcios queriam passar. Os egípcios foram também exímios paisagistas, né, jardineiros, então os jardins também tinham a função de embelezar as construções. Então é isso que você tem que lembrar. Falou em arte egípcia, pensa numa arte com função, certo? Outra coisa que a gente também tem que lembrar da arte egípcia é a respeito da religião. Os egípcios, como você estuda lá, né, na disciplina de história, foram uma sociedade extremamente religiosa, né? Foi uma sociedade extremamente religiosa. E isso vai acabar sendo demonstrado aqui, então, exatamente, né, naquilo que eles fizeram dentro do campo aí da arte também, né? Na pintura e na escultura, eu queria que você lembrasse, né, que os egípcios seguiam umas rígidas normas, né? Eles não faziam a representação como as coisas realmente são, né, na realidade. Isso quer dizer que esses códigos que eles seguiam faziam, então, né, com que eles tivessem uma arte, então, não naturalista. E o que isso quer dizer? Que aquilo, então, que esses caras aqui fizeram dentro da arte, fizeram basicamente, né, para tentar representar os códigos e regras que eles tinham por trás, né, daquela arte, não para representar a realidade como ela realmente era. O código mais rígido de todos, né, dentro dessa forma de arte aí, é a tal da lei da frontalidade. Então você também não pode pensar, né, na arte egípcia sem pensar na lei da frontalidade, tanto na pintura quanto na escultura. A lei da frontalidade é exatamente aquela que fazia com que as imagens dos egípcios fossem representadas daquele jeito que a gente está acostumado a ver, sabe, meio de lado, assim, né, aquela ideia do egípcio fazendo assim, ó. É isso exatamente, né, que está na representação das esculturas e das pinturas. Mas espera aí, talvez você tenha pensado, tá, mas não é a lei da frontalidade? Por que as estátuas estão de lado, então? É que o que vai guiar, então, exatamente, né, a frontalidade é o torso, é essa parte aqui, né, que está entre a cintura e o pescoço. Pode reparar que os pés costumavam ficar de lado, mas essa parte do torso costumava ficar de frente, ao mesmo tempo que a cabeça também estava de lado e o olho era puxado daqui para como se estivesse de frente também. Então, uma salada, né? Aquilo que ficava de frente aqui como se fosse o olho, a cabeça de lado, o torso de frente aí para você também, e aqui na lateral as pernas. É esse tipo de código, então, que faz com que a arte, né, dos egípcios não seja, então, uma arte naturalista efetivamente. Muito bem, na segunda questão que falava exatamente, né, sobre os monumentos funerários lá da arte egípcia. Se a gente pensar na arquitetura, de novo, né, como uma outra forma, então, aí de arte com função e ligada à religião, nós vamos ver que aquilo, então, né, que os egípcios produziram aqui como monumentos funerários, também podem ser chamados, então, né, de uma arte com função. Em primeiro lugar, o que a gente tem que lembrar são exatamente as pirâmides, certo? É aquilo que eu disse para você que é o maior símbolo, então, aí da arquitetura, né, aqui dos egípcios. Fora as pirâmides, né, o que deu origem às pirâmides eram construções em forma de tronco de pirâmide, como se fosse uma pirâmide, então, interrompida, né? É aquilo que a gente chamava de mastabas.
E aí o que completa a sua resposta dessa segunda questão aqui também eram os túmulos que ficavam abaixo da terra, como a gente está acostumado a ver hoje, né? Mas eram grandes construções que ficavam abaixo, ou seja, hipo da terra, geo, portanto, hipogeus, né? Essas são as três construções, então, que marcaram, né, os monumentos, então, aí, funerários aqui do Egito Antigo. Certo? Aí eu queria, para a gente terminar, então, essa nossa rápida explanação aqui com coisas que você não pode ir para o Enem sem saber, falar da sua sétima questão, que tratava da arquitetura grega. Você vai reparar bem que a arte grega como um todo também esteve presente em outra questão, aí da sua prova, né? Mas a arquitetura grega em especial é o que eu considero mais importante, né, para esse momento, então, aí do seu estudo, para você levar, então, aí para o Enem, né? Primeiríssima coisa que temos que pensar sobre a arquitetura grega é que ela tinha um caráter público, ou seja, ela era feita para a sociedade. É por isso mesmo que nós vamos ter aqui, né, uma infinidade de construções, como praças, também, né, além disso, né, como praças aqui também, os templos. E isso mostra para a gente, então, que essa era uma construção, então, de caráter público, ou seja, essas construções aqui, praças e templos, elas eram sociais. Certo? Dentro desses templos aqui, né, nós vamos ter na configuração da construção desses templos, que serviam dentro, né, da Grécia Antiga para abrigar estátuas de deuses, né, nós vamos ter três formas de coluna, que, aliás, é o que está perguntando aí, né, a sua questão. Mas antes disso, eu queria que você lembrasse um pouquinho a respeito de como eram as características da arquitetura dos gregos. Os templos, em geral, seguiam a ideia da simetria. E quando eu falo em simetria, você tem que lembrar da matemática. Eu sempre vou ter um número de colunas igual de um lado e do outro, ou seja, sempre um número par de colunas. Se eu tenho na frente, por exemplo, de uma construção, 5 colunas de um lado, eu vou ter 5 colunas do outro lado também. Ou seja, sempre 10 colunas, ou 8, ou 16, ou 20, sempre um número par, então, aqui, de colunas, certo? Essa simetria seguia, né, muito claramente também a proporção da matemática. Então, essa é outra característica, então, aí da arquitetura, então, aí dos gregos, né? Mais ainda do que a proporção, esses caras aqui se preocupavam, né, como um todo, com figuras geométricas. Então, as construções dos gregos eram todas elas muito voltadas, né, para a ideia aí da matemática. Por isso mesmo, né, que essas figuras geométricas já vão ficar muito claras para a gente, inclusive na fachada, né, das próprias construções, principalmente naquilo que a gente chama de frontão em forma de triângulo. É aquela construção típica, né, com o triângulo sobre as colunas, né, então sempre número simétrico. Falando em colunas, né, que é o que dizia a sua questão aí de número 7, as colunas tinham no seu capitel, ou seja, lá no seu extremo superior, onde se apoiava realmente, né, a outra parte da construção, 3 estilos diferentes, que a gente vai chamar, por ordem de complexidade, de dórico, esse é o primeiro dos 3 estilos, que é também o mais simples. Era basicamente um simples apoio, né, para a construção que vinha em cima. O estilo jônico, que aliás era mais usado até, né, nos templos de deidades femininas. O jônico é aquele que tem uma voltinha, logo depois, né, do final, então ali de onde ele apoia, né, a construção que vem acima. E o mais elaborado de todos, que é o estilo coríntio. Esse, né, inclusive, que aparece 2 vezes, então, aí, na sua 7ª questão aí do simulado, aquele que lá em cima então é todo trabalhado, né, com ramagens de folhas, frutos e tudo mais, certo? Então não esqueça disso, foi para o Enem, não pode ir para o Enem sem saber esse conteúdo aqui então aí, né, da arte egípcia e da arte grega, tá bom? Valeu, grande abraço, e aí a gente já corrige as outras questões também.